Olá, turma, bem-vindos todos vocês à nossa aula de hoje. Nós vamos dar início, turma, ao nosso terceiro bimestre, tá bom? E a gente começa falando sobre o teatro, que está lá na página 64 e 65 do livro de vocês, tá bom? Vão lá, peguem o livro, porque aí vocês podem acompanhar, vai ficar mais simples para vocês, tá bom? Olha, o teatro, ele surgiu na Grécia Antiga, turma, e no início as encenações, né, que são as apresentações, elas tinham um propósito religioso, para contar uma história. E depois os gregos criaram dois gêneros teatrais, né, que é a tragédia e a comédia. A tragédia, turma, foi o primeiro gênero teatral que surgiu na Grécia. Contava a história de deuses e heróis que lutava contra o seu destino, de maneira que o fim dessas histórias costumavam ser tristes e violentas, né? Agora, na comédia, o personagem principal é engraçado. E os costumes das pessoas são criados, turma, fazendo o público rir, né? Porque essas histórias, elas costumam ter um final feliz na comédia, né? Na comédia sempre tem um final feliz, costuma ter. Agora, na Grécia Antiga, né, as peças eram interpretadas ao ar livre, em lugares chamados arena, onde cabiam até 20.000 pessoas. Olha, turma, não era pouca gente, né? Então o espaço era enorme. Agora, como nas arenas gregas, né, as pessoas ficavam muito longe dos atores, as máscaras tinham uma função importante. Elas eram bem maiores do que o rosto dos atores e elas tinham traços bem expressivos para o público poder enxergar melhor. Então elas usavam essas máscaras para chamar mais atenção, né, para as pessoas poderem enxergar, porque ficavam muito distantes, né, dos atores. E elas eram bem maiores do que os rostos, né, deles, e elas tinham traços expressivos, como eu disse, para o público poder enxergar melhor, tá bom? Agora, as pessoas elas ficavam muito longe dos atores, como eu também já disse, né, porque o espaço era muito grande, e se cabiam até 20.000 pessoas, turma, muita gente, né, sinal que era bem grande mesmo. Agora, os atores, eles usavam também botas com salto, turma, porque assim eles ficavam mais altos para o público poder enxergar melhor. As máscaras, elas eram bastante utilizadas no teatro, né? No teatro antigo ainda muito mais, até hoje ainda de vez em quando se usa a máscara, mas no teatro grego antigo, nossa, a máscara era assim um fator importante para eles. Agora, como eram construídos os teatros gregos antigos? Eu acho que vocês nunca ouviram falar nisso, né? Mas eles eram construídos nas encostas dos morros, nas montanhas, colinas, para auxiliar numa acústica perfeita, assim, sabe? Porque aquelas montanhas, né, as paredes altas, elas faziam com que o público pudesse ouvir melhor. Elas ajudavam, né? Então, ou seja, para que o público pudesse ouvir melhor, elas eram feitas nas montanhas, morros, como eu disse, e também nas colinas, né? Que tinham paredes altas, e aí ficava melhor o som. Agora, as arquibancadas, elas eram cortadas por escadas de acesso. Arquibancada, turma, se alguém já foi a algum campo de futebol, né, ou já viu, é aquele lugar onde as pessoas sentam para assistir o evento, né? Agora, as arquibancadas, né, também eram instaladas poltronas diferenciadas para as autoridades assistirem o espetáculo, né? Então tinha lá para as autoridades, elas não iam sentar na arquibancada, então sentavam nas poltronas ali, todas feitas especialmente para elas, né? Então era assim. Agora, quais eram, né, os temas da arte grega antiga?
Isso vocês precisam guardar na memória, tá? Os temas da arte grega antiga eram mitologia, Olimpíadas e heróis, tá bom? Então, quais eram os temas da arte grega antiga? Mitologia, Olimpíadas e heróis. Guardem isso. Agora, na Grécia Antiga, nós temos o Dionísio, que foi o deus grego, deus do vinho, do teatro e das festas, né? Agora, o tempo passou e a máscara tornou-se bastante importante, né? Para um outro tipo de teatro que surgiu na Itália, que foi o chamado Commedia dell'arte, turma. Vou até repetir o nome, ó, Commedia dell'arte, porque aqui fala-se em italiano, porque ela surgiu na Itália, né? Que era um jeito diferente de fazer teatro. Os atores, eles não decoravam as falas porque eles improvisavam o diálogo. Agora, as máscaras, elas eram para diferenciar cada um dos atores, né? Que eram sempre os mesmos. Agora, os mais conhecidos são Arlequim, Colombina, Polichinelo, Pantaleão, Capitão. Vou repetir para vocês, né? Os personagens mais conhecidos da Commedia dell'arte: Arlequim, Colombina, Polichinelo, Pantaleão e o Capitão. Agora, as histórias, elas eram engraçadas, né? E apresentadas nas ruas das cidades, aproximando assim o teatro do público, né? Agora, como são essas máscaras, né? Da tragédia e da comédia, porque essas são os símbolos do teatro, né? Quais são os símbolos do teatro? São as máscaras, né? Tragédia e comédia. Agora, as máscaras, turma, são duas, mas a máscara que tem um rosto feliz, né, e está sorrindo, essa faz referência à comédia. Por quê? Porque ela está feliz, então ela vai sorrir. Então essa máscara, ela tem um rosto feliz, está sorrindo e ela faz referência à comédia. Agora, a máscara com um rostinho triste, essa faz referência à tragédia, né? Quando tem aquele rostinho triste, essa faz referência à tragédia, tá bom? Agora, a tragédia, turma, ela contava a história de deuses e heróis. Essa é a tragédia. Contava a história de deuses e heróis. Agora, a comédia, ela falava de homens comuns. Comédia falava de homens comuns, diferente da tragédia, que contava a história de deuses e heróis, né? Comédia falava de homens comuns. Agora, o teatro é uma forma de arte em que o ator, ou um conjunto até de atores, né, interpretam uma história, conta para o público, né? E depois isso vai despertar na plateia sentimentos variados, porque cada um vai mostrar o seu interesse, se gostou, se não, se tá triste, se tá feliz, né? Tá bom? Agora, essa é a função do teatro, né? De despertar sentimentos e emoções no público. Agora, voltando lá à Commedia dell'arte, né, que surgiu na Itália, que a gente acabou de falar, ela tinha figurinos coloridos, turma, alegria, espontaneidade nas cenas. Nossa, o figurino era maravilhoso, as roupas divinas, assim, todas muito coloridas, bem bonito de olhar. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que legal. Então, olha, eu vou até repetir para vocês, né? Que ela tinha figurinos coloridos, alegria, espontaneidade, nas cenas, né? Que faziam. E ainda o domínio dos personagens, por cada ator e atriz, de emprestar sua própria vida à arte. Ó, que bonito, gente. Isso é legal, né? Agora, a comédia dell'arte, ela está ligada à forma popular e improvisada de fazer teatro. Então, turma, olha, a aula então para aqui agora e a gente vai seguir online, tá certo? Obrigada então e a gente se encontra daqui a pouquinho.